Oi, pessoal, vocês estão entrando aí, aqui. Estou aguardando a solicitação da Cláudia. Vamos só aguardar a Cláudia entrar para a gente começar. Vou contando um pouquinho o que é o projeto Comida e Cultura. A gente é um projeto de culinária para crianças. A gente ensina as crianças a cozinharem, entendendo o alimento de forma integral, né? De onde que ele vem, como é que ele foi plantado, por quem ele foi plantado, como é que ele é cultivado, como é que ele chega para a gente, né? Qual é esse processo, esse caminho que ele faz até chegar na nossa casa ou no supermercado, na nossa mesa, para a gente poder trabalhar com ele. Esse é o projeto Comida e Cultura. E a gente vai, durante esse período de quarentena, a gente tem feito algumas entrevistas com pessoas ligadas ao mundo da alimentação e da educação, para a gente deixar aqui no nosso IGTV, a gente também vai deixar no nosso canal do YouTube e vai ter no nosso site também uma aba. Espera aí que eu acho que a Cláudia está solicitando aqui para entrar. Essa é ela. Então a gente vai estar deixando na íntegra. Oi, Cláudia, boa noite. Boa noite, um prazer estar aí com vocês. Que bom, bem-vinda. Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo muito bem. Tá, deixa eu só aumentar aqui um pouquinho o som, que para mim estava um pouco baixo. Bom, eu vou te apresentar primeiro para as pessoas que estão chegando aqui, né? A Cláudia é fundadora e diretora do Centro de Excelência e Inovação de Políticas Públicas Educacionais da Fundação Getúlio Vargas. Bom, ela foi diretora global de educação do Banco Mundial. Foi e é, né? Professor, sempre continua sendo. Foi e é professora em várias universidades, foi ministra da Administração e Reforma do Estado, secretária de Cultura no Estado de São Paulo e secretária de Educação no município do Rio de Janeiro. Então, muito obrigada pela sua presença, Cláudia. O prazer é meu de estar aqui com vocês. Que bom. E o prazer de falar com as pessoas que estão aqui nos assistindo. Que bom. Então, eu queria que você contasse um pouquinho sobre a sua trajetória, que é grande, mas pelo menos contar uma parte para a gente, né? E o que te motivou a trabalhar com educação? Bom, para a gente começar. Eu vou contar a minha história. Eu sempre fui apaixonada por educação. E isso veio da minha mãe. Minha mãe, ela não conseguiu, infelizmente, concluir o antigo ginasial, que hoje chama-se Fundamental 2. E ela foi refugiada de guerra, saiu do país de origem dela, que era a Hungria, para Portugal. Em Portugal ela conseguiu estudar um pouquinho, mas quando chegou ao Brasil não conseguiram validar os seus estudos porque ela não tinha nenhum documento escrito sobre o que ela tinha estudado. Então ela sempre dizia para os filhos: educação é a coisa mais importante, não deixem de levar a sério a educação. E aquilo ficou tão forte na minha percepção, essa história de que ela teve pouca escolaridade, mas acreditava tanto em educação, que eu sempre quis trabalhar com educação. Aí eu me preparava, no ano que eu estava me preparando para entrar, eventualmente, para prestar um vestibular ou ir para a faculdade, infelizmente o meu irmão mais velho faleceu. E meu pai, nesse sofrimento todo, resolveu me pedir para fazer administração. Isso foi 3 dias depois que meu irmão tinha falecido. Puxa. Tinha 17 anos e a última coisa que eu queria da vida era fazer administração. Eu achava que a administração era coisa de burguês e não tinha a ver comigo. Aí pedi um dia para pensar para o meu pai, que era mais para pensar como é que eu ia argumentar.
Nesse um dia, eu descobri que a GV, a Fundação Getúlio Vargas, tinha um curso de administração pública. Eu falei, tá bom, eu não vou contar para ele que é pública, porque meu pai queria, porque o meu irmão ia sucedê-lo na empresa familiar que nós tínhamos, que a família tinha. Uhum. Aí eu falei, tá bom, porque aí eu fiquei pensando, talvez eu possa entrar para a educação por meio de administração pública, né? Uhum. Que foi o que eu acabei fazendo. Tive muitas voltas até chegar, mas eu sempre quis trabalhar com educação. É a paixão da minha vida, e nesse caso é a paixão de vida inteira. Eu, mais recentemente, né, quando saí da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, que eu só aceitei já pensando no caminho para a educação, né? Eu Uhum. gosto naturalmente muito de cultura, mas meu negócio é mais educação. Eu fui para a Fundação Vitor Tivita, que é uma fundação que era mantida pela Abril e pela Gerdau naquele tempo. Fui vice-presidente executiva da fundação, que era voltada a melhorar a qualidade da educação pública, voltada muito para o professor, tinha essa revista Nova Escola, e a partir daí eu não deixei mais a educação, fui ser secretária Secretária. do Rio e fui diretora global de educação do Banco Mundial, que é do sistema ONU, né, das Nações Unidas, e isso me deu a chance de conhecer sistemas educacionais do mundo todo, e pude também dar aula em Harvard, num mestrado de educação, e depois, voltando para o Brasil, criei o CEIP, o Centro de Excelência em Inovação em Políticas Educacionais da FGV. Muito legal. Eu queria que você falasse um pouquinho desse tempo que você teve à frente da Secretaria de Educação no Rio. Imagino que devem ter tido vários desafios e também algumas conquistas, né? E aproveitando que a gente está falando agora, nesse tempo de pandemia e que estamos todos assim em casa, vocês colocaram naquela época no ar a Educopédia, não é isso? Que É, eu achei incrível. Eu falei, nossa, nada mais atual, né? é. Porque a gente está precisando dessa educação à distância e vocês já tinham pensado nisso há bastante tempo atrás. Então, eu queria que você falasse um pouquinho desse tempo que você esteve lá e dessa iniciativa que eu achei incrível. Bom, em primeiro lugar, foi uma surpresa a Secretaria de Educação do Rio. Em primeiro lugar, porque eu tinha acabado de voltar do Brasil, para o Brasil, eu fui ser professora visitante na Universidade de Quebec e voltei para o Brasil, era um momento eleitoral, eu falei, eu não sei bem para quem que eu quero, eu sei quem que eu não quero que se eleja. Eu pensei, eu prefiro o Gabeira do que o Eduardo Paes, sem conhecê-lo Uhum. pessoalmente, porque eu achava o Gabeira uma ideia interessante como ator. E depois, que tinha uma outra que eu também não queria, os dois se elegeram. E qual foi minha surpresa quando o Eduardo Paes me convida para ser secretário? Eu falei, olha, eu não posso aceitar. Eu, afinal de contas, mandei material para o programa de governo do Gabeira, eu sou amiga dele, eu tenho admiração por ele. Ele falou, não, mas eu quero mesmo assim. Eu sei que ele foi muito sedutor e eu acabei sendo seduzida por um argumento que ele deu. Ele falou, olha, é a maior rede municipal de escolas do Brasil. Se aqui dá para consertar, em qualquer lugar consegue. Aquela coisa de desafio, né? Desafio. Muitos de nós que somos motivados por propósito fazemos. O que eu acho que a gente conseguiu fazer? A minha cabeça de administração pública me ajudou muito nisso, porque uma coisa é olhar para a educação, para a relação professor-aluno. Aliás, eu esqueci de dizer por que essa paixão por professor, além da minha mãe. Eu comecei minha vida profissional como professora de educação de jovens e adultos, né? Eu Uhum. adoro educação desde sempre e fui professora de sala de aula. E aí, quando
cheguei, olhei para o Rio, eu pensei, bom, vamos plotar no mapa os desempenhos das várias escolas, as tais à época, 1.063 escolas. E vamos ver como é que está o desempenho de cada uma delas e o que influencia. O previsível, aquelas escolas em áreas conflagradas, que estavam sob controle ou da milícia ou do narcotráfico, elas tinham um desempenho expressivamente pior na média do que as escolas que estavam em bairros de classe média. Previsível, mas a gente pode perceber isso olhando no mapa. O que me fez pensar que você precisa de uma ação afirmativa para esse caso, ou seja, dar mais para as escolas que mais precisam. Também, uma coisa mais ou menos óbvia, mas você tem que pensar em política pública para isso. Então, os professores têm que ganhar mais quando trabalham nessa escola para atrair os melhores professores para essas áreas. Você precisa ter mais recursos. Se você não tem, por exemplo, computadores para dar um por aluno na rede inteira, em tantas escolas, você deveria dar mais para essas escolas. Tudo que for inovação, coisa que mobiliza o aprendizado. Direcionar. Então, por exemplo, ciências, a gente tem, na maioria das redes públicas, um processo muito tradicional de ensino de ciências. E eu queria muito colocar laboratórios de ciência em todas as escolas. Não tinha dinheiro para isso, né? Não... Então, eu vou falar, vamos começar com as escolas, que a gente passou a chamar de escolas do amanhã. Nessas escolas é que você tem que pensar primeiro ao construir o amanhã. Então, teve uma série de iniciativas. Nós não tínhamos dinheiro para colocar atividades de pós-escola em todas. Nas 155 que estavam nessas áreas, nós construímos. Foi perfeito? Lógico que não, porque educação são passos sucessivos, mas isso ajudou bastante. E fizemos um programa geral para a rede. Coisas também muito simples. Ter um currículo único municipal. Hoje o Brasil construiu o seu pré-currículo e currículos estaduais e municipais, mas não se tinha currículo no Rio de Janeiro. Como é que o professor vai saber o que ensinar se não tem currículo? Vai ser pelo livro didático só, mas você tem que saber o sequenciamento de aprendizados para construir uma educação de qualidade. A gente percebeu que as crianças do 1º ao 5º não tinham artes. Artes é muito importante na formação educacional. Não tinham inglês entrava no 6º ano e era super convencional. Então, a gente mudou completamente o ensino de inglês desde o 1º ano, com uma metodologia muito mais interativa, menos gramatical, e o mesmo sistema de ensino do 1º ao 9º ano. Então, foram uma série de coisas, nós fizemos na rede como um todo. Mas um olhar mais carinhoso para essas escolas que estavam em áreas desafiadoras. E passamos a fazer avaliações diagnósticas a cada 2 meses para ver quais são os gaps de aprendizagem das crianças, pelo menos em 4 coisas: leitura e interpretação de textos, matemática, ciências e redação, para ir monitorando e poder montar um sistema de recuperação de aprendizagem bem montadinho. Com isso, eu vou só citar, você perguntou conquistas, com essas coisas e com um material desenvolvido pelos próprios professores para complementar o livro didático e aulas digitais, que é a Educopédia, que podiam ser projetados na sala de aula. Naquela época, a gente pensou no à distância, não para ter educação à distância, mas alguma coisa que pudesse ser feita, por exemplo, como tarefa de casa, no momento que a inclusão digital aumentasse. Então, isso foi em que ano? Desculpa, Cláudia, para quem está ouvindo. 2000, esse específico da Educopédia, a gente lançou já pronta, a gente começou a fazer em 2010, em 2011 ficou pronta. E
E a gente fez primeiro para o 6º ao 9º ano, que é onde o adolescente gosta mais desses recursos, depois passamos a fazer do 1º ao 5º também. Quando a gente desenhou, a gente pensou, nós vamos usar os nossos próprios professores para desenhar, a gente não vai comprar de ninguém uma plataforma. Então, nós selecionamos cerca de 400 professores que foram capacitados em fazer aulas digitais. Eles preparavam a aula, passava por uma validação de um especialista na área, porque nós éramos para todas as disciplinas, e nós equipamos as salas de aulas com computador para o professor, um projetor, para que as aulas pudessem ser projetadas em sala, mas já com a ideia de que no futuro isso pudesse ser feito em casa também. Hoje, eu tenho relatos de muita gente contando que estão usando nessa emergência do coronavírus a Educopédia. Mas o que eu ia terminar nessa pergunta de comentar é que no final, em apenas 2 anos, o IDEB, que é um índice que mede a qualidade da educação, se aprenderam, não aprenderam, como é que está a aprendizagem, aumentou na rede como um todo, no 9º ano, que é o ano mais desafiador, em 22%. Nas escolas, em áreas conflagradas, aumentou 33%. Ou seja, as desigualdades educacionais diminuíram de uma forma importante. Isso foi muito interessante. Lógico que não foi tudo perfeito, teve muitas coisas que nós aprendemos fazendo, mas foi muito interessante, engajou muito os professores. O bacana foi que as transformações que nós fizemos foi com os diretores que já estavam lá, com os professores que já existiam, e a gente passou a fazer concursos públicos novos, agora para contratar professores para 40 horas, aumentando, tornando o ensino em tempo integral, quando a gente progressivamente, na medida da folga fiscal que se tinha, porque não faz sentido o professor trabalhar 16 horas numa escola, 10 horas numa escola no município vizinho, mais 10 horas numa escola particular. A gente deveria ter uma equipe de professores alocados a uma escola e 4 horas de aprendizagem é muito pouco para as crianças. 7 horas, como é praticado internacionalmente, é que seria o ideal. Legal. E, Cláudia, eu queria te perguntar, em relação, você estava falando que vocês desenvolveram bastante o raciocínio matemático, o letramento, mas você fala bastante que, além dessas competências básicas que a escola ensina, hoje em dia é muito importante o desenvolvimento de competências que são conhecidas como socioemocionais, né? Como cooperação, empatia, autonomia. Eu queria saber qual o papel que você acha que a escola tem nisso, se é que você acha que a escola tem um papel, né, nesse desenvolvimento. Naquela época, a gente não pensava nisso, porque se falava ainda muito pouco dessas coisas. Quando a gente pensou na escola em tempo integral, veio uma ideia interessante, que não fomos nós que concebemos, ela veio de Pernambuco, e de um educador que já falecido, que eu tenho uma grande admiração por ele, o Antônio Carlos Gomes da Costa, que dizia que se o aluno pensa, ou se ele pode formular o seu projeto de vida, ele pode ser ensinado a empreender sua própria vida e ele se engaja muito mais com o processo de aprender. Então, naquelas escolas, a gente começou a trabalhar com essa ideia. Não tinha nada de socioemocional no conceito que a gente usa hoje, mas vamos trabalhar o que em inglês é conhecido como student agency. O aluno se sentir senhor da sua própria aprendizagem e da sua própria vida, por consequência. Reservar um tempo nessas escolas para ele ter um professor, tutor dele, que vai conversar de tempos em tempos sobre o seu projeto de vida. E foi fantástico.
é assim, eu fiquei impressionada como nas escolas que não estavam já no modelo de tempo integral e que atendiam adolescentes, havia sérios problemas de disciplina, havia sérios problemas. E nessas escolas você não via professor gritando com o aluno, você não via, e uma disciplina natural acontecia. Aí, tanto que eu escrevo, eu tenho uma coluna fixa na Folha, e eu uma vez escrevi sobre o quanto que a gente infantiliza os adolescentes, né? Pois é. Quando só acha que eles precisam de uma disciplina muito forte. Se você pensar numa disciplina para o século XXI, não é robotizar adolescente, é ensiná-lo que o que ele faz hoje impacta nos sonhos que ele tem de futuro. E impacta no planeta, né? Em tudo, Impacta né? no planeta. Tá tudo Mas interligado. até pensando, eles pensando egoisticamente, digamos, ainda não altruístas, eles Uhum. impactam na sua vida, nos seus sonhos de futuro. E ensinar esse jovem não só a ser protagonista da sua própria vida, mas aí dialoga com o que você acabou de falar. Ser cidadão do mundo, que quer dizer você se perceber como cidadão da tua comunidade escolar, cidadão da tua localidade, do teu país e do planeta. São comunidades que se conectam. Se Exato. você não se sente empreendedor da sua vida, você não vai achar que você tem um papel empreendedor numa transformação social do planeta, por exemplo. Nesse projeto que a gente trabalha, o Comida e Cultura, justamente a ideia é essa, né? De desenvolver todas essas competências aprendendo a cozinhar, né? Então, quer dizer, você sabendo, você aprende a cozinhar, mas você sabendo de onde veio esse alimento, quem é que plantou, como é que ele chegou até você, e aí você conseguir também pegar esse alimento, esse ingrediente, e transformar. Então, tudo isso te leva a uma autonomia. Você, numa sala de aula, né, que é uma cozinha, você consegue ter a cooperação de todo mundo e você consegue realmente entender como tudo está interligado. Você se torna um cidadão planetário mesmo, né? É verdade. É engraçado que você está falando isso, porque eu tenho, agora, durante a crise do Covid-19, eu tenho eu estou orientando 50 secretários municipais e 3 estaduais em como dar uma resposta educacional à Covid-19. E ao fazer isso, muitos me perguntam como orientar pais, e até fiz uma live semana passada com pais de alunos. Então, o que fazer com os filhos? E aí a questão das competências socioemocionais entra com tudo. Uhum. São as competências do século XXI, né? Persistência, né? E cozinhando, você aprende que não é porque você deseja que as coisas caminhem mais depressa que elas vão mais depressa. Tem um tempo de cozimento. Tem um tempo de cada A coisa paciência, a né? paciência. E quando você cozinha em grupo, você tem que saber como coordenar a ação dos diferentes atores que estão lá. Mas eu estava pensando que uma das recomendações que eu dei para pais de alunos, porque eu falei, a primeira coisa que eu falo sempre para eles é: vocês não viraram professores, a escola está mandando tarefas, mas vocês são pais, e como pais educam crianças, mas isso não os transforma em professores da mesma maneira como vocês cuidam da saúde dos filhos de vocês, mas isso não transforma vocês em médicos. Então, fiquem tranquilos. Porque é Vocês não uma questão atualmente, né? Os pais é estão muito ansiosos com isso, né? ansiosos, então não fiquem ansiosos. Esse é o momento por excelência. Cria um cantinho para o seu filho fazer as tarefas, cria as condições para isso. Mas quem tem que aprender e quem tem que olhar para o cronograma das atividades que são enviadas ou transmitidas da escola é a criança, naturalmente, de acordo com a faixa etária. Mas que é um bom momento para o pai se pensar, pai e a mãe se pensarem como educadores no seguinte sentido: que tal conversar mais? Que tal contar as histórias da família?
né? Então, conversar sobre quem foi a minha avó ou meu avô, por que que eles decidiram sair do Nordeste para vir para o Brasil, ou porque decidiram sair de um outro país, o meu bisavô, para vir para o Brasil. O que que aconteceu? Teve uma guerra, não teve uma guerra? Ou os meus antepassados vieram da África para cá, eles não vieram porque quiseram, eles vieram como escravos. Então, essa discussão é muito bacana. E a outra que eu disse é envolva as crianças nas tarefas domésticas. Isso vai promover a autonomia. Entre elas, cozinhe, aproveite e ensine as crianças a cozinhar. Se forem muito pequenas, naturalmente com supervisão, mas ensine a cozinhar, porque cozinhar gera não só uma conversa gostosa, até em cima dos erros que eventualmente aparecem ao cozinhar errado ou esquecer o ingrediente, como você aprende conceitos de ciências, você aprende conceitos históricos. Esse é o prato que a minha bisavó fazia e que Pois foi é, passando. É um uma transdisciplinaridade, né, que gera a incrível cozinha. e afetiva e fortalece vínculos familiares. Não tenta ensinar álgebra a essas alturas. Se o menino não está entendendo, oferece o computador para uma pesquisa ou diga a ele, coloque sua dúvida ao professor e ele vai te explicar. É isso. Claro, tem umas pessoas já começando a fazer perguntas, eu só vou dizer que a gente vai terminar a nossa pauta e aí a gente abre para, se você puder e der tempo Lógico. aqui nessa uma hora, as perguntas do público. Eu queria aproveitar que você entrou nessa seara aí de família, queria te perguntar se você lembra quem te ensinou a comer, se você lembra da sua educação alimentar, como é que se deu na infância, se você tem memórias de pratos afetivas da sua família. Lembro bem. Ah, tem uma série de lembranças ligadas à comida. A minha mãe teve um papel fundamental em ensinar a relação com a comida. A primeira coisa que ela fez como um projeto, a minha mãe era muito criativa e ela fazia pratos diferentes de várias nacionalidades que ela ia pesquisar e ela oferecia para a gente. E tinha um trato. Não tem que provar tudo, não precisa comer tudo que está no prato, mas tem que provar tudo. Isso fez uma diversificação no nosso paladar. Nós éramos 3 irmãos, incrível. Assim, eu adoro ver uma comida que eu nunca provei e pensar como é que é. Então, primeiro foi isso. Ela era húngara e conhecia um pouco da culinária francesa e da culinária portuguesa, porque ela, na fuga da Hungria, ela passou por Portugal, eles ficaram 3 anos lá, mas ela pesquisava as outras e oferecia para a gente. Mas desculpa, não termina. Não, eu só ia dizer Desculpa te que cortar. tinha um outro tabu. Além de ensinar modos à mesa, essas coisas que mães ensinam, não pode fazer careta para comida. Falou assim, olha, tem gente que não tem comida. Se você não gosta, você primeiro provou, viu que não gostou, pousa seu prato. Nessa refeição é o que temos, não tem prato à la carte. Mas não faça careta, porque comida é uma coisa que falta na mesa de muita gente. A gente não faz isso. Ela também organizou um campeonato de boas maneiras à mesa. Então, a gente ganhava estrelinhas se a gente comia com modos, né? Era uma outra invenção da minha mãe. Mas ela tinha Aí ela me contou uma história assim que marcou a vida dela como refugiada. Ela foi refugiada de guerra e chegou o aniversário dela. Eles estavam em trânsito, que era um trânsito em fuga, né? Não era só. E a minha avó fez para ela um bolo de feijão, porque não tinha nozes. E o prato preferido dela era nozes. E a mãe dela, então ela conta como ela ficou triste. E a mãe dela falou, olha,
que bom que hoje nós temos feijão. A gente não sabe se vai ter amanhã, mas que os teus próximos aniversários sejam com nozes como você desejou. Então, é essa relação com a comida, que é tão forte em cada um de nós, né? Ela traz uma carga afetiva Muito importante, grande. muito grande. É incrível como a gente vê nas nossas aulas como a educação alimentar desde a primeira infância realmente é super importante, porque isso que você falou da sua mãe colocar uma variedade no prato é uma coisa incrível, porque as crianças normalmente têm. Ai, criança gosta de bife com batata frita, e aí os pais só dão bife. E como é que vai querer que a criança goste de alguma outra coisa se você não proporciona isso, né? É Então, verdade. a importância da gente estar apresentando vários sabores desde que eles são bem pequenos, né? E eu queria te perguntar então se você sabe cozinhar. E qual a importância que você vê, né, em saber ou não cozinhar, ou pelo menos escolher os alimentos que a gente vai consumir, né? Qual a importância disso? Olha, eu, para ser bem franca, eu sei cozinhar pouquíssima coisa, porque eu já há muitos anos que eu tenho uma vida muito intensa, Corrida. voltada para o trabalho. Em casa, normalmente, quem cozinha é meu marido. E meu marido também aprendeu na vida bem adulta a cozinhar. Não é que ele era um gourmet ou aprendendo a cozinhar, porque nós Opa. moramos em vários países, em diferentes países. E eu contei do Canadá, eu morei na África, isso eu morei sozinha, mas moramos também nos Estados Unidos 2 vezes. E, e aí quem cozinhava era ele, eu lavava a louça, arrumava, lavava as roupas, ele era o responsável pela cozinha. Então ele que faz a comida em casa. Mas eu queria que você me dissesse, mesmo que você não faz a comida, a importância de a gente saber o que que a gente está consumindo, né? Poder escolher, É, então, deixa eu falar entendeu? um Na hora pouco de como se é que é a minha alimentar. relação com a comida. Uhum. Eu, ao longo dos anos, com essa história de trabalhar um pouco demais e querer ter energia para isso, eu passei a achar que eu tenho que cuidar da minha saúde. Quer dizer, eu não quero depender muito de médicos. Eu tenho 64 anos e quero viver uma velhice saudável. Saudável dentro do que dá nas minhas circunstâncias. Então, eu sou muito ligada naquilo que me faz bem. E observo, não estou nem falando só sobre essas coisas, não comer açúcar demais, essas coisas, porque isso há muitos anos que eu pratico. Mas observar a reação do alimento no processo de digestão, porque a coisa mais desagradável é a gente sentir que alguma coisa que a gente comeu fez mal. Uhum. Então, eu tomo. E eu gosto muito de fazer exercício físico. Eu caminho muito, eu corro todos os dias, mesmo em quarentena, eu estou praticando exercícios físicos. Isso que eu ia te Então, perguntar, se você está se alimentando melhor ou pior na quarentena. Pelo jeito igual, você é uma pessoa não, bastante regrada. melhor, melhor. Eu vou Melhor. falar por quê melhor, porque 2 vezes por semana eu viajava pelo Brasil afora. Então, a questão dos voos, e também para fora do Brasil. Esse negócio de voos, a gente acaba comendo em hora errada, acaba comendo porcaria em aeroporto, porque não vai dar para almoçar, não vai dar para. E agora está muito mais regrado. Então, a gente está em quarentena. Minha cunhada, a irmã do meu marido, eu e ele, a minha cunhada e meu marido se revezam para cozinhar. Eu sou, como disse, a responsável por tipo, a mesa, de lavar louça, essas coisas todas. E, uh, e eu estou comendo bem melhor agora. E eu tenho uma vantagem que eu não como por ansiedade. Tem muita gente que come por ansiedade. Eu não sei se eu me condicionei bem nisso, mas eu não tenho esse hábito de comer por ansiedade. Talvez até porque, como eu gosto de correr, eu fico com medo de engordar demais, prejudicar o joelho ou qualquer coisa assim. Então,
Esse é um ponto, graças a Deus. Ainda bem que vocês estão comendo bem, porque tem muita gente que por conta da quarentena, enfim, não tá, muda de hábitos, né? Começa a comer muito mais açúcar, ou por ansiedade, como você falou, ou pessoas, infelizmente, que não estão tendo acesso a alimentos frescos, né? Que agora a dificuldade aumenta bastante, né? Em toda a cadeia produtiva, enfim. Agora eu vou abrir um pouquinho para perguntas do público. Eu vi aqui que tem uma pergunta do Milton, vou te ler aqui. Dada a importância da educação, notadamente no Brasil, o que você acha da criação de uma Agência Nacional de Educação para poder exercer uma política de Estado e não de governo? Bom, vamos lá. Uma O modelo dos outros países, Milton, não é de se ter uma agência. O que existe é você ter um Ministério da Educação que é percebido como política, como alguém que formula política de Estado e não de governo. Mas a Inglaterra tem uma coisa interessante, que eles criaram o Ofsted. O Ofsted é como se fosse uma, entre aspas, controladoria da educação. E ele não é subordinado ao governo, ele é subordinado ao parlamento e indiretamente à rainha. Então, é uma agência para atestar a qualidade das escolas baseada na aprendizagem dos alunos, nas condições de ensino, no processo. E funciona bastante bem o Ofsted. Talvez isso fosse mais interessante ainda, ter alguma... Porque hoje, os secretários de educação, eles têm que lidar com o Tribunal de Contas do município, com o Tribunal de Contas do Estado, da União, o Ministério Público, tem um monte de gente controlando e não necessariamente essa gente entende de política educacional. Ou, às vezes, é gente colocada por um governo, outro governo, então há uma certa captura política da discussão educacional, como a gente vê no Brasil, por exemplo, uma certa captura política das discussões sobre a política de saúde, né? Então, tem um coronavírus de esquerda e outro de direita. Eu estou brincando com a situação só para mostrar a nossa tragédia. Em educação, essas coisas também podem acontecer. Então, é bom lembrar que educação é política de Estado e não de governo. Uhum. Agora, puxando um pouco a sardinha de novo para o nosso projeto de alimentação, eu queria saber o que você acha, se você acha que a alimentação também está ligada a um processo escolar, né? É um papel da escola falar sobre alimentação, trabalhar sobre isso, ensinar, né? Como é que você pensa sobre isso e que tipo de políticas públicas poderiam ajudar nesse processo, né? A implementar esse tipo de ação? Em primeiro lugar, com certeza, a educação. E é curioso que já faz muito tempo, na época do Getúlio Vargas, se definiu um papel fundamental para as escolas, que é garantir a segurança alimentar das crianças, né? O Brasil é um país, e não é comum existir países assim, em que 100% da merenda nas escolas públicas é gratuita. E a merenda foi se aperfeiçoando ao longo dos anos, com boa ou má gestão, mas como política pública de uma maneira sólida. Que é de você não admitir em escola pública que haja cantina, porque isso estabeleceria uma desigualdade complicada, e você não teria supervisão de uma nutricionista, porque uma das questões estabelecidas na merenda é que uma nutricionista, eu falo uma, mas poderia ser um nutricionista, tem que fazer a supervisão da alimentação oferecida para as crianças, crianças e adolescentes. Então, ela está incorporada já, a questão da segurança alimentar, na política educacional, e ela ganhou até uma certa visibilidade, porque os pais sabem controlar se na escola está sendo oferecido alguma coisa adequada.
muitos secretários estabelecem uma regra de que os pais não podem mandar uma merenda adicional, ou porque às vezes mandam, a não ser no caso em que essa criança tenha ou uma restrição de saúde ou uma restrição religiosa. Então, nessa hipótese, se assina um termo. Quer dizer, isso é levado bastante a sério. Mas eu queria aproveitar para contar que nessa contingência do coronavírus. Isso que eu ia te perguntar, como é que fica essa questão da merenda, que muitas crianças têm, às vezes, só isso para comer, né? Por sorte, não são tantas assim, mas vai aumentar, porque os pais estão perdendo possibilidades. Gente, espera um pouquinho, que caiu a conexão da Cláudia. Vamos ver aqui se ela entra de novo. Enquanto ela não entra, vou dizer que a gente vai gravar esse vídeo, ele vai estar disponível então no nosso site, comidaecultura.com, e também no nosso canal de YouTube, Projeto Comida e Cultura, e no IGTV aqui no Instagram. Vamos ver se a Cláudia volta. E se vocês quiserem aproveitar para fazer algumas perguntas para ela, podem fazer, que a gente já está, acho que quase no fim do tempo. Vamos lá. Pronto. Oi, Cláudia. Desculpe, não sei como é que caiu. Mas eu estava falando sobre segurança alimentar. E sobre o problema agora da quarentena, das crianças não terem acesso à merenda, né? Então, o que as redes estão fazendo agora é mandando kit de alimentação, ou em alguns casos vouchers, ou algum documento, ou para todos os alunos, são casos raros que são para todos os alunos, mas algumas redes estão fazendo isso, ou para aqueles que estão no cadastro do Bolsa Família e mais em parceria com as secretarias de assistência social, para aqueles que a assistência social constatou que passou a ter uma situação de pobreza. Não é perfeito, porque ninguém estava organizado para o coronavírus, nem a saúde estava organizada para o novo coronavírus, imagine se a educação estava, né? Ninguém imaginaria uma tragédia dessa. Eu estou estudando agora toda a bibliografia sobre educação em situação de furacão, de terremotos. Tragédias assim. Tragédias assim. E também trabalhei com educação em campos de refugiados, quando eu estava no Banco Mundial, né, que tinha a questão da guerra da Síria e os refugiados sírios na Turquia, no Líbano, como é que você organiza educação em tempos complicados. Mas a gente não tinha pensado nessa hipótese de insuficiência alimentar ou insegurança alimentar. Então, as redes agora pegaram o que sobrou da merenda, inicialmente todos eles, assim, até contrariando a legislação, no impulso de humanidade, né, e documentando, pedindo autorização para os conselhos para pegar os itens que sobraram da merenda, organizar em caixas e mandar para as famílias mais pobres do seu município. Agora, isso está sendo feito de uma maneira mais estruturada e pegando uma parcela maior da população. Nem todos estão fazendo, mas vários estados estão fazendo isso, e eu acho que nós vamos acabar chegando em todo mundo. E isso é fundamental, porque uma criança que não tem alimento, desculpe focar mais nas crianças e nos jovens, mas é que disso que se trata, nós estamos falando do futuro dela. Os prejuízos que essa criança vai ter no seu desenvolvimento, não tem nada que pague, né? Então... aproveitando isso, eu lembrei, eu tinha uma pergunta anterior que eu ia te fazer e não te fiz, que eu li num texto recente seu, sobre questões relevantes que você falou, que você fez uma previsão, né, para os próximos 25 anos,
basicamente relacionadas às novas gerações e os valores que elas terão. Então, aproveitando que você está falando das crianças e jovens e dessa preocupação que realmente a gente tem que ter nesse momento, se você puder contar um pouquinho sobre o que você escreveu, que é muito bacana. Bom, o que eu escrevi nesse texto, que até está no livro do Israel Clamin, foi um capítulo de um livro para o Israel Clamin sobre os próximos 25 anos em várias áreas, eu comentei duas questões importantes para a gente ter em mente. Que você está vivendo uma transição demográfica, o mundo está vivendo uma transição demográfica acelerada. O que quer dizer isso na prática? A taxa de fertilidade da mulher caiu muito. A mulher está tendo, no Brasil, por exemplo, em média 1,7 filhos, ou seja, menos de 2. Um homem e uma mulher se juntam e deveriam gerar 2 filhos para você poder repor quando eles saírem do planeta, você tem 2 em substituição. E se a gente começa a ter menos, isso significa algumas coisas boas e algumas coisas ruins. Dentre as coisas boas é menos pressão sobre os recursos do planeta. Algumas coisas ruins. Quem vai cuidar dos idosos, né? Porque as pessoas estão vivendo mais, nós temos menos crianças. Quem vai cuidar dos idosos na velhice? Mas são questões que estão colocadas. E ainda tem uma outra coisa boa, vou voltar para o lado bom da transição demográfica, que é o fato que você vai poder, no caso brasileiro, em pouco tempo, colocar as escolas em turno único. Em vez de ter o turno da manhã, o turno da tarde, com poucas horas, você ter um dia escolar mais significativo. Mais integral. Começando não tão cedo, porque já há muitas pesquisas que mostram que começar às 7 da manhã, como nós começamos, é cedo demais para as crianças, começando às 8, 8h15, e pegando um pedaço da tarde, para que a escola não ensine só um monte de conteúdo, mas que a escola possa ser um espaço de convivência em que as crianças possam praticar mais educação física, que o processo de ensino de português, por exemplo, possa ser muito repleto de literatura e discussões sobre livros interessantes, que a gente possa, em matemática, em vez de decorar a fórmula de Bhaskara, que é da equação de segundo grau, e fazer 40 exercícios iguais, só variando os algarismos, aprender a pensar matematicamente, aprender a pensar historicamente, criar clube de dança, clube de ciências, clubes em que os jovens possam ser mais protagonistas, né? Grêmios estudantis. Então, isso ao fato de que temos menos crianças. A outra coisa que eu levantei lá são os valores, como você falou. Então, a escola deveria ensinar, entre outras coisas, empatia, por exemplo. E nunca foi tão urgente como hoje ensinar empatia. Empatia é aquela capacidade de se colocar no lugar do outro, de conversar e entender por que o outro pensa diferente de você, porque ele está num outro local. Ele está numa outra perspectiva. E poder discordar sem querer destruir quem pensa diferente. Em tempos de redes sociais que se agridem tanto, em tempos de uma polarização política tão grande, em que eu busco modelos simplificadores de análise para decidir o que está certo ou está errado, né? Eu busco gurus que me digam como é que eu devo pensar, né? Formar para autonomia e empatia são 2 pontos que parecem em tensão, mas não estão, não. Eu só posso me colocar no lugar do outro se eu me percebo inteiro e não dependente de líderes geniais das massas ou de gurus,
se eu penso, eu olho para o outro e eu entendo a perspectiva do outro. Então a escola precisa formar para empatia, porque senão nós vamos ter uma cidadania frágil, e cidadania frágil é sempre capturada por governos populistas, seja de esquerda, seja de direita. Então, Pois é, formar pessoas conscientes e que tenham um mínimo de senso crítico para isso não acontecer, né? é por isso que pensamento crítico é importante. E só mais um cuidado. Pensamento crítico não quer dizer decorar a perspectiva do meu professor. Pensamento crítico é ler uma informação e se perguntar qual é a fonte dessa informação. Qual é o estudo em que isso está baseado? Ou eu vi uma análise diferente. Vamos olhar as duas e ponderar. Isso é que é pensamento crítico. E isso a escola É, vai ensinar para o século XXI. é importantíssimo, né? Aprender a pensar, né? E aprender a Aprender a questionar também, né? Olha, evidente. tem uma última pergunta aqui do Márcio que eu vou te passar, que eu acho que ainda dá tempo. Ele pergunta como se poderia criar hortas nas escolas e que isso fizesse parte do currículo escolar. Eu acho que tinha o início. Gostaria de saber como a Cláudia pensa na possibilidade de desenvolver nas escolas. Eu acho que é isso, as hortas e como que isso poderia fazer parte. Uhum, Bom, muitas escolas públicas têm hortas. uhum. Eu Fruto, sei. fruto de professores muito interessantes que perceberam alguma coisa fantástica. Ah, Quando você planta algo e mostra junto com a criança, e a criança vê essa plantinha crescendo, ela passa a ter, que nem eu me referi há pouco na cozinha, uma noção do tempo que as coisas levam. Ela aprende ciências, ela aprende que algumas plantas florescem, outras não, que algumas plantas combinam com um certo tipo de solo e com um certo tipo de clima e outras não. Então, aprendem conceitos de geografia. Ela depois pode comer a comida que ela plantou na horta, e isso também é interessante, porque abre o paladar para outros sabores, né, e outras coisas. O ato de colher e o ato de, ao colher, não destruir, que é um outro aprendizado interessantíssimo. E isso normalmente é feito em grupo. Então, eu gosto muito da ideia, Márcio, de hortas na escola. Aproveitando então, acho que ainda dá tempo, você falar um pouquinho sobre o que você pensa sobre a flexibilização dos currículos e da interdisciplinaridade, que é um tema que você também comenta bastante, né? Bom, eu acho importante, não me entendam mal, ter um currículo. Por quê? Um currículo estabelece as aprendizagens, ou pelo menos as aprendizagens mínimas, que uma criança e um adolescente precisam ter. E isso é como se fosse o consenso de uma nação de o que um brasileirinho, do Oiapoque ao Chuchuí, precisa ter como aprendizagens mínimas. Depois, isso precisa ser localizado para o Estado e para os municípios, incorporando a história daquele município, alguns outros elementos interessantes. Mas por que eu estou falando eu defendo flexibilidade curricular? Porque o currículo não deveria ser uma listagem de tópicos a serem abordados como a gente vê no índice de um livro. Por isso que eu não gosto da ideia do livro didático ser o curso. Uhum. Você tem. Não são tópicos. Você tem que pensar que um currículo deveria estabelecer competências a serem desenvolvidas, habilidades a serem desenvolvidas por esses jovens. Então, eu dei um exemplo: raciocínio matemático. Ora, tem múltiplas maneiras de desenvolver raciocínio matemático. Então, você pode ter um currículo que é flexibilizado para atender. Eu vou dar um exemplo de uma experiência bem interessante que nós tivemos no Rio. A gente constatou que havia atletas na rede, ou seja, jovens que têm um grande pendor para esportes.
e que, assim que eles eram percebidos por aqueles, como se diz, olheiros de jogadores de futebol, de vôlei, eles acabavam abandonando a escola. E aí pensam, por que a gente não cria uma escola com o mesmo currículo, adaptado para jovens que são muito ligados a esporte? E nós criamos o Ginásio Experimental Olímpico, hoje são 4 na rede municipal do Rio, e esses ginásios, então, por exemplo, quando eles aprendem a leitura e interpretação de texto, são com muitos. Eles têm 3 horas de esporte por dia nas modalidades olímpicas, mas eles têm, é período integral, naturalmente, mas eles têm textos de português inspirados em esporte. Incrível. Então, seja de jornais desportivos, isso é uma escola de Fundamental 2, seja de outras coisas. Matemática, eles aprendem muito geometria para calcular jogadas, então os problemas de matemática dialogam com isso. Em ciências, aprendem muito fisiologia dos esportes, né? E fisiologia do corpo humano na sua conexão com o esporte. Mas é o mesmo currículo. A flexibilização é voltada aqui ao interesse. A flexibilização também pode ser para resolução colaborativa de problemas ou para uma abordagem de educação baseada em projetos, integrando diferentes disciplinas num projeto comum, que, aliás, é o que fez a Débora Garofalo, que é aquela professora que foi considerada uma das 10 melhores do mundo, que é da rede municipal da cidade de São Paulo, né? E que desenvolveu resolução colaborativa de problemas, que era o problema do lixo, da disposição do lixo naquela comunidade, era numa favela, e, ao mesmo tempo, eles trabalharam com robótica, com os materiais reciclados. Então, eles fizeram todo um processo de comunicação com a comunidade sobre a disposição do lixo e juntaram com isso, fizeram um projeto de robótica com sucata. Isso é incrível, porque é isso que a gente tem que conseguir na educação, né? Conseguir engajar as crianças e os jovens para que eles tenham essa vontade de aprender, né? Cláudia, a gente tem 2 minutos porque o Instagram ele termina subitamente a nossa entrevista. Então eu queria aproveitar para te agradecer muito, né, a sua presença e todo o seu ensinamento, toda a sua sabedoria. Agradecer às pessoas que estão nos ouvindo, contar que na terça que vem às 6h30 da tarde a gente vai ter uma nova entrevista com a Simone Matar, que ela trabalha com arquitetura, design e gastronomia, então é um outro foco também ligado à alimentação. E queria deixar esse último minuto para você dizer o que você quiser. Obrigada. Eu vou dizer uma coisa simples. Gente, adorei falar sobre comida. Eu queria deixar o meu Twitter, porque eu escrevo todo dia sobre educação, cultura e ciência e tecnologia. Não escrevo sobre políticos brasileiros, nada contra eles, mas é que eu quero falar com todos os públicos num Brasil polarizado. E é @Cláudia Costin. @Cláudia Costin. Sem ponto no meio, sem nada, e Costin é com N de navio no final. Cláudia, você tem fome do quê? Eu tenho fome porque está no horário de jantar, mas eu tenho fome de um lanche gostoso que a gente tem feito à noite. Que bom, Cláudia. Então, muito obrigada mais uma vez. Boa noite a todos. E fiquem em casa, se alimentem bem, até tudo isso passar. Tá e tá aí, ó, @Cláudia Costin. É isso mesmo, eu já vi, tá certinho. Tá bom, um abraço a todos. Um abraço, obrigada, Cláudia. Até logo. Tchau, tchau. Bom, antes de encerrar, eu só não falei, vou falar então agora que o Comida e Cultura, eu falei bem no início, mas não sou só eu, sou eu, Ariela Doctors, a Priscila Vieira, que está aqui por trás do celular, e também a Juliana Furlaneto. Obrigada a todos, um beijão, boa noite.